O tribunal mergulhou em silêncio absoluto. Todos prenderam a respiração enquanto observavam uma menina minúscula de apenas 11 anos, com longos cabelos castanhos, caminhando até a frente. Seus sapatinhos batiam suavemente no chão de madeira, ecoando timidamente em cada passo. Ela usava um simples vestido vermelho, grande demais para seu corpo magro e frágil. Em suas mãos trêmulas, segurava firmemente uma pasta gasta contra o peito, como se aquele objeto fosse o escudo que guardava toda a sua coragem. O juiz Harrison, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, estava sentado atrás de sua alta mesa de madeira. Ele vestia a toga preta de juiz e olhou para a menina, erguendo as sobrancelhas, surpreso e intrigado. "Jovem senhora, o que você está fazendo?" "Sente-se. Este é um tribunal sério, meritíssimo", interrompeu Rose, sua voz trêmula mas clara. "Meu nome é Rose Parker. Aquele homem ali é meu pai, Daniel Parker. Eu vou defendê-lo sozinha, porque ninguém mais vai contar a verdade." O tribunal inteiro explodiu em murmúrios, suspiros e olhares surpresos. Pessoas boquiabertas se levantaram de seus assentos, incapazes de acreditar no que viam. O juiz Harrison bateu com força o martelo na mesa. O estalo cortou instantaneamente qualquer som, trazendo silêncio absoluto. O promotor, Sr. James, usando um terno caro e impecável, levantou-se sorrindo com escárnio. "Meritíssimo, isso é um absurdo. A criança deve ser retirada da sala. Eu tenho provas!" gritou Rose, levantando a pasta com firmeza. "Provas de que meu pai é inocente. Provas que mostram quem realmente roubou o dinheiro." Um silêncio mortal tomou conta do tribunal. O juiz Harrison a estudava atentamente, surpreso com a confiança daquela menina. O sorriso do promotor desapareceu, substituído por uma expressão de choque e preocupação. Daniel, o pai de Rose, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, incapaz de conter a emoção. "Rose, querida, você não precisa..." Tentou falar, sua voz embargada pelo medo e pela emoção. "Sim, eu preciso, papai. Se os adultos não vão lutar por você, então eu vou", respondeu Rose, os olhos marejados, mas firmes e decididos. O juiz tirou os óculos e esfregou os olhos, respirando fundo. Após alguns segundos de reflexão intensa, olhou novamente para Rose. "Criança, você entende o que está dizendo? Seu pai é acusado de roubar $50.000. Advogados muito competentes analisaram cada detalhe deste caso. As evidências contra ele são extremamente fortes. As evidências são falsas e eu posso provar", disse Rose, agora com voz firme, sem tremores, sem hesitação. Outro suspiro percorreu a sala. O juiz Harrison inclinou-se para a frente, estudando o olhar determinado da menina. Algo naquele olhar fez o juiz pausar, considerando a coragem que ela carregava. Após um longo momento de contemplação, ele falou: "Sou juiz há 32 anos e nunca fiz algo assim antes. Mas muito bem, você poderá falar. Sr. Roberts, o advogado nervoso do seu pai, ajudará a menina a apresentar suas provas corretamente." O Sr. James ergueu-se novamente, indignado. "Meritíssimo, eu me oponho. Isso vai contra todos os procedimentos legais." "Objeção registrada." "Sente-se, Sr. James", respondeu o juiz com firmeza. "Este é o meu tribunal." Um alívio profundo tomou conta de Rose. Ela olhou para o pai uma última vez. Daniel sorriu entre lágrimas. O primeiro sorriso verdadeiro que ela tinha visto em meses. Seus lábios se moveram silenciosamente. "Eu te amo." Rose enxugou as lágrimas e encarou o juiz novamente, abrindo sua pasta com determinação. "Meritíssimo, preciso contar sobre meu pai, sobre quem ele realmente é, sobre o que realmente aconteceu e sobre quem destruiu nossas vidas." O tribunal permaneceu em silêncio absoluto. Cada olhar estava fixo na pequena garota, na pasta gasta que segurava e em seu coração corajoso. Rose e seu pai, Daniel, moravam em um pequeno apartamento, em um lado tranquilo da cidade. O apartamento tinha 2 quartos, uma cozinha minúscula e uma sala de estar com móveis antigos. A tinta das paredes estava desbotada e o sofá tinha um pequeno rasgo em um dos lados. Mas era o lar deles e eles eram felizes ali. Daniel trabalhava como contador em uma empresa de médio porte no centro da cidade.
Todas as manhãs, ele acordava cedo, preparava o café da manhã para Rose e arrumava seu lanche para a escola. Ele vestia seus melhores ternos para trabalhar e sempre beijava Rose na testa antes de sair. "Comporte-se na escola hoje, querida", dizia ele sorrindo calorosamente. "Vou, papai. Te amo", respondia Rose, abraçando-o com força. A mãe de Rose havia morrido quando ela tinha apenas 5 anos, em um acidente de carro. Rose lembrava-se do riso de sua mãe e de seus abraços calorosos, mas essas memórias estavam desvanecendo como fotografias antigas. Daniel mantinha uma foto dela na prateleira da sala. Uma mulher linda, de cabelos castanhos e olhos gentis, sorrindo para a câmera. Às vezes, Rose via o pai olhando para aquela foto com olhos tristes, mas sempre que ele a percebia observando, sorria e a abraçava. "Sua mãe ficaria muito orgulhosa da moça que você está se tornando", sussurrava ele. Eles não tinham muito dinheiro. O salário de Daniel era suficiente para pagar o aluguel, comprar comida e cobrir os materiais escolares de Rose, mas mal sobrava algo. Rose usava roupas antigas de primos mais velhos. Não podiam comer em restaurantes ou fazer viagens como outras famílias, mas Rose não se importava. Todo sábado, Daniel a levava à biblioteca pública e eles retiravam livros juntos. Aos domingos, caminhavam até o parque com pão velho para alimentar os patos. Em ocasiões especiais, compravam uma pequena pizza e a comiam juntos assistindo filmes em sua televisão antiga. "Não temos muito, Rose", dizia Daniel. "Mas temos um ao outro, e isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo." Rose acreditava nele. Seu pai era seu herói, honesto, trabalhador e amoroso. Todas as noites, antes de dormir, Daniel sentava-se à beira da cama e conversavam sobre o dia. "O que você aprendeu na escola hoje?" perguntava ele. Rose contava sobre a aula de matemática, a história que a professora leu ou o jogo que ela jogou no recreio. Daniel ouvia cada palavra como se fosse a mais importante do mundo. Depois, rezavam juntos. "Obrigado por nos proteger hoje. Obrigado pela nossa casa e pela comida. Por favor, cuide de nós amanhã e sempre." A vida era simples, pacífica e boa. Mas 7 meses atrás, tudo mudou. Começou quando Daniel chegou em casa do trabalho com um brilho nos olhos que Rose não via há anos. Ele estava radiante, com um enorme sorriso. "Rose, adivinha o que aconteceu hoje?" disse, pegando-a no colo e girando-a com alegria. "O que, papai?" perguntou Rose, rindo e segurando seus ombros. Daniel a colocou no chão, ajoelhou-se à sua frente e segurou suas mãos pequenas. "Lembra que eu disse que estava trabalhando em um grande projeto no trabalho? Pois é, o sócio do meu chefe, o Sr. Richard Stone, notou meu trabalho." Ele disse: "Você é inteligente e talentoso, e quer abrir um novo negócio comigo." Os olhos de Rose se arregalaram. "Sério? Que incrível, papai." "Oh, sim. O Sr. Stone disse que poderíamos ser parceiros em igualdade. Ele colocará o dinheiro inicial, e eu cuidarei de toda a contabilidade e planejamento financeiro. Se der certo, poderemos ganhar dinheiro de verdade. Poderemos mudar para um apartamento melhor. Eu poderia comprar roupas novas para você. Poderíamos economizar para sua faculdade." Lágrimas de alegria preencheram os olhos de Daniel. Após tantos anos de luta, finalmente as coisas estavam prestes a melhorar. Rose abraçou o pai com força. "Estou tão orgulhosa de você, papai." Nos dias seguintes, Daniel trabalhou mais do que nunca. Chegava tarde em casa, cansado, mas feliz, com papéis e pastas sob o braço. Sentava-se à mesa da cozinha e revisava números e contratos, enquanto Rose fazia lição de casa ao lado dele. "Papai, você deveria descansar", dizia ela preocupada. "Eu vou, querida. Só preciso garantir que tudo esteja perfeito. O Sr. Stone está confiando muito em mim. Preciso fazer direito", respondia Daniel. O Sr. Richard Stone era um empresário rico, na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos, ternos caros e um sorriso que mostrava dentes brancos perfeitos. Dirigia um carro de luxo e usava um relógio de ouro que provavelmente custava mais do que Daniel ganhava em um ano. A primeira vez que Rose o conheceu foi quando ele veio ao apartamento discutir negócios com Daniel. "Então esta é sua filha", disse Stone, apertando a mão de Rose. "Seu pai fala muito sobre você."
Diz que você é a garota mais inteligente da sua classe. Rose sorriu timidamente. Obrigada, senhor. Por favor, me chame de Sr. Stone. Seu pai e eu agora somos parceiros. Ele virou-se para Daniel. Você é um homem de sorte. A família é tudo. Ela é meu mundo inteiro, respondeu Daniel com orgulho. O Sr. Stone parecia agradável, confiante e seguro de si. Ele trouxe para Rose um pequeno presente, um livro sobre ciência, e disse para ela estudar bastante. A educação é a chave para o sucesso, disse ele. Rose gostou dele, e seu pai confiava totalmente nele. O novo negócio se chamava Stone e Parker Serviços Financeiros. O Sr. Stone colocou os 50 mil reais na conta da empresa para começar. O trabalho de Daniel era administrar todo o dinheiro, pagar contas, cuidar dos impostos e manter registros perfeitos de cada dólar gasto. Esta é minha chance de construir algo real, disse Daniel a Rose numa noite. Para te dar uma vida melhor, para fazer sua mãe se orgulhar. Durante 2 meses, tudo correu bem. O negócio começou a conseguir clientes. O dinheiro começou a entrar. Daniel trabalhava dia e noite, mantendo registros perfeitos de tudo. Ele era tão cuidadoso, tão honesto, tão determinado a fazer funcionar. Então, numa segunda-feira de manhã, tudo desmoronou. Daniel estava no trabalho quando 2 policiais entraram no escritório. Eles caminharam diretamente até sua mesa enquanto todos observavam. Daniel Parker, disse um dos oficiais. Daniel se levantou confuso. Sim, você está preso por roubo e fraude. O rosto de Daniel ficou pálido. O quê? Deve haver algum engano. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O policial começou a ler seus direitos enquanto colocava algemas nos pulsos de Daniel. Os colegas de trabalho de Daniel ficaram chocados. Alguns sussurravam entre si. Outros tiraram os celulares para gravar. Por favor, deve haver um engano, disse Daniel desesperado. Eu não roubei nada. Verifiquem os registros. Confiram tudo. Mas os policiais não ouviram. Eles o levaram para fora do prédio algemado, enquanto as pessoas observavam e cochichavam. Na escola naquele dia, Rose foi chamada para a sala da diretora. Quando entrou, viu uma mulher de terno cinza esperando por ela. Olá, Rose. Meu nome é Sra. Henderson. Sou do Serviço de Proteção à Criança. O coração de Rose começou a bater rápido. Onde está meu pai? Ele está bem? O rosto da Sra. Henderson era gentil, mas sério. Seu pai foi preso, querida. Ele foi acusado de roubar dinheiro da empresa. Até que isso se resolva, precisamos encontrar um lugar temporário para você ficar. Não. Os olhos de Rose se encheram de lágrimas. Meu pai não roubou nada. Ele nunca faria isso. Ele é honesto. Ele é bom. Eu sei que você está chateada, mas precisamos cuidar de você agora. Rose chorou. Por favor, eu preciso do meu pai. Mas não importava o quanto Rose chorasse. Não importava o quanto implorasse. Eles não ouviam. Naquela noite, Rose ficou com sua tia Rachel, irmã mais nova de seu pai. Tia Rachel morava do outro lado da cidade, em uma pequena casa com o marido e 3 filhos. A casa era cheia e barulhenta, mas tia Rachel fazia o possível para deixar Rose confortável. Seu pai vai ficar bem, querida, disse tia Rachel, abraçando Rose. Isso é só um grande mal-entendido. Eles vão descobrir a verdade. Mas Rose não conseguiu dormir naquela noite. Ela ficou deitada na cama do quarto de hóspedes, olhando para o teto, pensando em seu pai. Ele estava com medo. Estava sozinho? Será que ele achava que ela acreditava que ele era culpado? No dia seguinte, tia Rachel levou Rose para visitar Daniel na cadeia. Sentaram-se numa pequena sala, separados por um vidro grosso. Daniel estava do outro lado, usando um macacão laranja. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ele parecia tão cansado e quebrado. Rose pegou o telefone do lado dela do vidro. Daniel atendeu. Oi, filha. A voz de Rose falhou. Oh, minha menininha. As lágrimas de Daniel começaram a cair. Sinto muito. Sinto muito mesmo que você tenha que me ver assim. Papai, o que aconteceu? Por que eles acham que você roubou dinheiro? Daniel balançou a cabeça. Eu não sei, Rose. O Sr. Stone diz que faltam os 50 mil reais na conta da empresa. Os mesmos 50 mil que ele colocou no começo. Ele diz que eu peguei, mas eu não peguei. Eu juro que não toquei naquele dinheiro. Eu sei que não, pai. Eu sei que você nunca faria isso.
A polícia encontrou documentos com a minha assinatura dizendo que retirei o dinheiro, mas eu nunca assinei esses papéis, Rose. Alguém falsificou minha assinatura. Alguém está me armando uma cilada. E eu acho que é o Sr. Stone ele mesmo. Os olhos de Rose se abriram. Sr. Stone? Mas por quê? Eu não sei, mas nada mais faz sentido. Daniel pressionou a mão contra o vidro. Rose, me escute. Você precisa ficar com a tia Rachel e se comportar. Vá à escola. Faça sua lição. Não se preocupe comigo. Eu vou resolver isso. Mas, pai, o advogado que me deram disse que o julgamento é em 2 meses. Ele vai me ajudar. Vamos provar que sou inocente. Vai dar tudo certo. Mas Rose podia ver o medo nos olhos do pai. Ele não acreditava nas próprias palavras. O horário de visita acabou rápido demais. Enquanto o guarda levava Daniel, ele se virou uma última vez. Eu te amo, Rose. Sempre lembre-se disso. Eu te amo também. Pai! Rose pressionou a mão contra o vidro, desejando poder abraçá-lo mais uma vez. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Rose. Na escola, as crianças cochichavam sobre ela. Algumas amigas pararam de falar com ela. Durante o almoço, ela se sentava sozinha numa mesa no canto, enquanto os outros olhavam e cochichavam por trás das mãos. Essa é a garota cujo pai é ladrão, ouviu alguém dizer. Minha mãe disse que ele roubou muito dinheiro, sussurrou outra. Rose queria gritar com eles. Queria dizer que seu pai era inocente, mas as palavras ficavam presas na garganta, e no lugar delas, lágrimas enchiam seus olhos. Sua professora, Sra. Adams, era gentil com ela. Não ligue para eles, Rose, dizia suavemente. Mantenha a cabeça erguida, mas era difícil. Muito difícil. A cada poucos dias, tia Rachel levava Rose para visitar Daniel na cadeia. A cada visita, Daniel parecia mais magro, mais cansado, mais quebrado. Mas ele sempre sorria ao ver Rose. Perguntava sobre a escola e tentava fingir que tudo estava normal. Como estão suas notas de matemática? Ele perguntava. Boas, pai. Tirei A na prova. Essa é minha garota. Estou tão orgulhoso de você. Mas Rose podia ver a tristeza nos olhos dele. Ela podia ver como isso o estava destruindo. Numa noite, 3 semanas após a prisão de Daniel, Rose ouviu tia Rachel falando ao telefone na cozinha. Rose deveria estar fazendo lição na sala de estar, mas ela ouviu a voz preocupada da tia e se aproximou silenciosamente para ouvir. Eu não sei o que fazer. Mãe, tia Rachel dizia à avó de Rose. O advogado do Daniel é inútil. O homem mal fala com ele. Fica só dizendo que as provas são fortes demais, que Daniel deveria se declarar culpado e esperar por uma sentença mais leve. O coração de Rose afundou. Declarar culpado? Mas seu pai não era culpado. Eu sei, continuou tia Rachel. Mas o que podemos fazer? Não podemos pagar um advogado melhor. Aqueles advogados chiques custam milhares de dólares que não temos. Daniel usou todas as economias tentando iniciar aquele negócio com aquele picareta, Sr. Stone. Ela fez uma pausa, ouvindo. Sim, eu também acredito que Daniel é inocente. Mas acreditar não basta. O julgamento é em 6 semanas. E a menos que algo mude, meu irmão vai para a prisão. As mãos de Rose começaram a tremer. Seu pai iria para a prisão por algo que não fez e ninguém poderia ajudá-lo. Naquela noite, Rose não conseguiu dormir. Ela ficou deitada, olhando para o teto escuro, pensando e pensando. Tinha que haver algo que ela pudesse fazer. Tinha que haver uma maneira de ajudar seu pai. Mas o que uma menina de 11 anos poderia fazer que advogados adultos não conseguiam? Então ela se lembrou de algo que seu pai sempre dizia. Quando você tem um problema, Rose, não fique só se preocupando, pense. Use sua cabeça. Procure pistas. Procure soluções. Pistas. Rose sentou-se na cama. Seu pai disse que alguém falsificou sua assinatura. Ele disse que os documentos eram falsos. Ele disse que o Sr. Stone estava armando uma cilada contra ele. Se isso fosse verdade, tinha que haver evidências em algum lugar. Provas. Algo que mostrasse a verdade. Mas onde? No dia seguinte, após a escola, Rose perguntou à tia Rachel se poderiam voltar ao antigo apartamento. O senhorio deixou eu manter o apartamento por mais 1 mês enquanto resolvemos as coisas, explicou tia Rachel ao destrancar a porta. Mas teremos que mover as coisas do seu pai logo se ele não voltar para casa. O apartamento parecia frio e vazio. Cheirava a fechado, como se ninguém tivesse estado lá por muito tempo.
Rose caminhou lentamente pelo cômodo, lembrando-se de tempos mais felizes. A cozinha onde o pai fazia o café. O sofá onde assistiam filmes. O quarto dela com os bichos de pelúcia ainda sobre a cama. Vou ficar na sala embalando algumas caixas, disse tia Rachel. Pegue o que precisar do seu quarto, querida. Mas Rose não foi para o quarto. Em vez disso, foi ao quarto do pai. O quarto de Daniel era pequeno e simples. Uma cama, uma cômoda, uma pequena escrivaninha junto à janela. Na escrivaninha havia pilhas de papéis, contas, recibos, documentos de trabalho que a polícia não havia levado como evidência. Rose sentou-se à escrivaninha e começou a olhar cuidadosamente os papéis. A maior parte era coisas entediantes, contas de luz, recibos de aluguel, notas de supermercado. Seu pai mantinha registros de tudo, como havia aprendido sendo contador. Então, na parte inferior de uma pilha, Rose encontrou uma pasta intitulada Stone e Parker Business. Seu coração acelerou enquanto a abria. Dentro havia cópias de contratos, extratos bancários e documentos empresariais. Rose não entendia a maior parte. A linguagem era complicada. Alguém havia tentado copiar a assinatura do pai, mas não era idêntica. As mãos de Rose tremiam de excitação. Isso era a prova. Isso mostrava que a assinatura havia sido falsificada. Mas será que alguém acreditaria nela? Ela era apenas uma criança. Os adultos provavelmente só a acariciariam na cabeça e diriam: "Que bonitinho, querida!" e a ignorariam. Ela continuou folheando a pasta. Quase no final encontrou extratos bancários da conta da empresa. Olhou atentamente para as datas. De acordo com os extratos, os US$50.000 foram retirados em 15 de março, às 14h30. Rose pegou sua mochila e tirou sua agenda escolar. Folheou até março. No dia 15, ela tinha escrito: "Papai veio à escola para a reunião de pais e professores. 14 às 15 horas." Seu coração disparou. O pai havia estado na escola durante a reunião de pais no mesmo horário em que alguém supostamente retirava dinheiro do banco. Ela se lembrava claramente daquele dia. A professora, a senhora Adams, queria conversar com Daniel sobre as notas excelentes de Rose e sugerir que ela participasse da aula avançada de matemática. Isso era prova de que seu pai não poderia ter retirado o dinheiro do banco se estava na escola com ela. Por que o advogado dele não havia mencionado isso? Rose continuou vasculhando os papéis, sua mente acelerada. Ela procurava qualquer coisa que pudesse ajudar. Então encontrou algo que a fez prender a respiração. Era uma cópia de um e-mail. A polícia devia ter perdido ao coletar evidências. O e-mail era do Sr. Stone para Daniel, datado de 20 de fevereiro, 3 semanas antes do dinheiro desaparecer. O e-mail dizia: "Daniel, estive pensando. Esta parceria não está funcionando como eu esperava. Vou precisar do meu investimento inicial de volta em breve. Vamos discutir como encerrar a empresa corretamente." Rose leu e releu. O Sr. Stone queria seu dinheiro de volta. Ele queria fechar o negócio. Mas 3 semanas depois, ele acusou Daniel de roubar o mesmo dinheiro. Isso não fazia sentido. A menos que o Sr. Stone tivesse pego o próprio dinheiro e depois culpado Daniel por isso. Mas por que ele faria isso? Rose pensou com força. Se o Sr. Stone apenas encerrasse a empresa normalmente, ele receberia seus US$50.000 de volta. Só isso. Mas se acusasse Daniel de roubo, Daniel iria para a prisão e o Sr. Stone poderia processá-lo e talvez conseguir ainda mais dinheiro. Além disso, talvez o Sr. Stone devesse dinheiro a alguém e precisasse de uma forma de fazê-lo desaparecer. Ela não sabia exatamente o porquê, mas sentia no coração que o Sr. Stone havia armado contra seu pai. "Rose, você está bem aí?" Tia Rachel chamou da sala. "Sim. Só um minuto." Rose rapidamente reuniu os papéis importantes: o documento da assinatura, o extrato bancário, o e-mail e mais alguns. Ela os guardou cuidadosamente na mochila. Precisava mostrar a alguém que escutasse, alguém que pudesse ajudar. Mas quem? O advogado de seu pai? Aquele homem que tia Rachel dizia ser inútil? A polícia? Eles já haviam decidido que seu pai era culpado. Então Rose se lembrou de algo que a professora disse à turma: "Se você precisar de justiça, é para isso que existem os tribunais. É para isso que os juízes existem. Eles ouvem evidências e tomam decisões justas." Um juiz. Ela precisava mostrar essas evidências ao juiz do julgamento de seu pai. Mas o julgamento ainda estava há 5 semanas
E ela era apenas uma criança. Será que a deixariam falar? Rose tomou uma decisão ali mesmo. Não sabia como faria. Não sabia se alguém ouviria, mas ela iria tentar. Seu pai sempre lutou por ela. Agora era sua vez de lutar por ele. Nas semanas seguintes, Rose trabalhou como nunca antes. Todos os dias, depois da escola, ela ia para a biblioteca pública em vez de ir direto para a casa da tia Rachel. Disse à tia que faria lição com uma amiga, o que era meio verdade. A biblioteca era sua nova amiga. Na biblioteca, Rose usava os computadores para pesquisar tudo o que podia sobre tribunais, julgamentos e evidências. Ela lia sites jurídicos simples, assistia a vídeos sobre como funcionam os tribunais, aprendeu palavras como réu, a pessoa acusada de um crime, promotor, o advogado que tenta provar a culpa, evidência, prova que mostra o que realmente aconteceu, e testemunho quando alguém relata o que sabe. Aprendeu que, em um julgamento, é possível apresentar evidências para defender o caso. Aprendeu que testemunhas podem ser chamadas, que às vezes, evidências importantes são ignoradas ou perdidas. Ela também usou a copiadora da biblioteca para fazer cópias de todos os documentos que encontrara, usando a pequena mesada que tia Rachel lhe dava. Organizou tudo em uma pasta, do jeito que o pai a ensinara a organizar os trabalhos escolares. Fez anotações em linguagem simples que pudesse entender. Documento 1. Assinatura falsa. A assinatura não bate com a assinatura real do pai. O D é muito arredondado. O P é muito pequeno. Documento 2. Cronograma do extrato bancário. Dinheiro retirado em 15 de março, às 14h30. Papai estava na reunião de pais, 14 horas às 15 horas. Ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Documento 3. E-mail do Sr. Stone mostrando que ele queria seu dinheiro de volta, queria encerrar o negócio. Isso foi 3 semanas antes de acusar o pai de roubo. Rose também fez outra coisa. Visitou o pai na prisão e fez perguntas importantes. Pai, em 15 de março, quando você veio à reunião de pais, lembra de mais algum detalhe daquele dia? Daniel pensou. Bem, depois de encontrarmos sua professora, paramos naquela cafeteria perto da escola. Lembra? Comprei um chocolate quente para você. Você ainda tem o recibo? Recibo? Daniel olhou confuso. Por que eu teria? Então seus olhos se arregalaram. Espere, uso o cartão de crédito para tudo. O extrato mostraria a transação. Provavelmente prova que eu estava lá. Onde estão seus extratos de cartão de crédito? Rose perguntou, animada. Devem estar na gaveta da minha escrivaninha no apartamento em uma pasta chamada Registros Bancários. Rose, por que está perguntando tudo isso? Rose apertou a mão dele através do vidro. Estou ajudando você, pai. Vou provar que você é inocente. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas. Rose, querida, isso é demais para você também. Não, pai. Você sempre cuidou de mim. Agora vou cuidar de você. Na próxima vez que tia Rachel a levou ao apartamento, Rose encontrou os extratos de cartão de crédito. Lá estava. Uma compra na Corner Coffee Shop em 15 de março, às 14h47, bem perto da escola, exatamente na hora em que alguém supostamente retirava dinheiro do banco do outro lado da cidade. Mais provas? Rose acrescentou à pasta. 2 semanas antes do julgamento, Rose visitou o advogado de Daniel, Sr. Roberts, em seu pequeno escritório no centro. Tia Rachel concordou em levá-la, embora não acreditasse que ajudaria muito. Aquele homem mal retorna minhas ligações, murmurou tia Rachel, enquanto subiam para o escritório no segundo andar. O escritório de Sr. Roberts era minúsculo e bagunçado. Pilhas de papéis por todos os lados. A mesa coberta de xícaras de café e pastas. Roberts, um jovem de uns 30 anos, cabelo loiro bagunçado e olhos cansados, parecia sobrecarregado e estressado. Posso ajudar? Perguntou, mal olhando para cima. Sr. Roberts, sou Rose Parker, filha de Daniel Parker. Preciso falar sobre o caso do meu pai. Roberts olhou rapidamente para ela e voltou ao computador. Olha, garota, sei que é difícil, mas... Encontrei provas. Rose interrompeu, colocando a pasta sobre a mesa. Provas que mostram que meu pai é inocente. Roberts suspirou como se já tivesse ouvido isso antes. Todos acham que têm provas para salvar seus familiares, mas o caso da acusação é muito forte. O melhor é que seu pai se declare culpado e espere. Não! A voz de Rose foi firme.
Meu pai é inocente e eu posso provar. Por favor, olhe o que encontrei. Algo na voz de Rose fez Roberts parar de digitar. Ele olhou para ela de verdade pela primeira vez. Depois olhou para a tia Rachel, que deu de ombros. 5 minutos, disse ele. É tudo que tenho. Rose abriu a pasta e começou a mostrar tudo. A assinatura falsificada, o cronograma provando que Daniel estava na escola na hora da retirada, o recibo do cartão, o e-mail do Sr. Stone sobre fechar o negócio. Enquanto ela falava, a expressão de Roberts mudou lentamente. Seus olhos se arregalaram. Parou de parecer entediado e começou a parecer interessado. Espere, disse, pegando o extrato bancário. Você está dizendo que seu pai estava na reunião de pais exatamente no horário da retirada? Sim, e eu estava lá. Posso testemunhar. E minha professora, a Sra. Adams, também pode. Ela vai se lembrar. Roberts pegou outro documento. E este e-mail mostra que o Sr. Stone queria encerrar a parceria antes do dinheiro desaparecer. Olhou para Rose com algo como respeito nos olhos. Onde você encontrou tudo isso? No escritório do meu pai. A polícia não pegou tudo. Eles perderam esses papéis. Roberts recostou-se, passando as mãos pelo cabelo. Isso muda tudo. Por que seu pai não me contou sobre a reunião de pais? Ele provavelmente não se lembrou. Está tão assustado e triste que não pensa direito, disse Rose. Roberts começou a fazer anotações rapidamente. Ok, isso é bom. Muito bom. A análise da assinatura talvez não seja suficiente. Especialistas são caros e levam tempo. Mas o cronograma, o álibi, isso é sólido. Você fez trabalho de detetive, garota. Verdadeiro trabalho de detetive. Rose sentiu um calor no peito. Alguém finalmente estava ouvindo. Você pode usar isso para ajudar meu pai? Perguntou esperançosa. Vou tentar. Vou contatar sua professora e conseguir sua declaração. Vou solicitar os registros da cafeteria, se ainda existirem. E vou analisar melhor esse e-mail. Roberts até sorriu um pouco. Seu pai tem sorte de ter você. Rose saiu do escritório sentindo-se mais leve do que há semanas, mas sua esperança não durou muito. Uma semana antes do julgamento, Roberts ligou para a tia Rachel com más notícias. Fique quieta. Rose ouviu do outro cômodo enquanto sua tia falava ao telefone. Como assim a professora não pode testemunhar? Disse tia Rachel, a voz subindo. Ela estava lá. Lembra da reunião? O coração de Rose afundou. O distrito escolar não permite. Por quê? Tia Rachel ficou em silêncio escutando. Eles não querem se envolver em um caso criminal. Isso é ridículo. A liberdade de um homem está em jogo. Mais silêncio. E a cafeteria deletou as imagens de segurança após 30 dias. Claro que sim, suspirou tia Rachel derrotada. E o e-mail? Rose prendeu a respiração. A acusação diz que não prova nada. Que o Sr. Stone tinha todo o direito de querer seu dinheiro de volta. E não prova que ele armou contra o Daniel. Tia Rachel se sentou pesadamente. E agora? O que isso significa para o julgamento? Rose não ouviu a resposta do Sr. Roberts, mas viu o rosto da tia se fechar. Entendi, disse tia Rachel baixinho. Ok, obrigado por tentar. E desligou. Rose entrou no quarto. Tia Rachel, o que aconteceu? A tia olhou para ela com olhos tristes. Querida, o Sr. Roberts tentou usar as provas que você encontrou. Você realmente encontrou, mas não é suficiente. A escola não vai deixar sua professora testemunhar porque não querem se envolver em um caso judicial. A cafeteria não tem registros tão antigos. E os promotores dizem que o e-mail não prova que seu pai é inocente. Mas prova. Mostra que o Sr. Stone queria seu dinheiro de volta. Mostra que ele tinha motivo também. Eu sei, querida, eu sei. Mas aparentemente no tribunal, você precisa de mais do que isso. Precisa do que eles chamam de prova concreta. E sem o depoimento da professora ou os registros da cafeteria, a voz de tia Rachel se perdeu. Então o que vai acontecer com o papai? Rose sussurrou, já conhecendo a resposta. Sr. Roberts diz, ele deveria se declarar culpado. Aceitar um acordo. Talvez pegar menos tempo de prisão ao invés de mais. Não. Os olhos de Rose se encheram de lágrimas. Meu pai não fez nada de errado. Ele não pode ir para a prisão por algo que não fez. Tia Rachel a puxou para um abraço. Eu sei, querida. Eu sei que não é justo. Mas às vezes, a vida não é justa. Mas Rose não podia aceitar isso. Ela não aceitaria. Naquela noite, deitada na cama do quarto de hóspedes da tia Rachel,
Rose tomou sua decisão. Se os adultos não podiam salvar seu pai, ela mesma o faria. Ela iria ao tribunal. Ela se levantaria, mostraria suas provas ao juiz, contaria a verdade sobre a reunião de pais e professores, faria todos ouvirem. Ela não sabia se funcionaria. Não sabia se a deixariam falar, mas tinha que tentar. Nos 6 dias seguintes, Rose se preparou. Organizou todos os documentos em ordem. Praticou o que diria, sussurrando para si mesma no espelho quando ninguém via. Escreveu todos os pontos importantes em cartões de nota para não esquecer nada ao ficar nervosa. Pesquisou como se dirigir a um juiz. Vossa Excelência. Aprendeu a apresentar provas corretamente. Assistiu a vídeos de julgamentos reais para ver como as pessoas falavam e se comportavam. Ela era apenas uma criança, uma menina de 11 anos com uma pasta de documentos. Mas também era uma filha que amava seu pai mais do que tudo no mundo. E amor, ela decidiu, torna você corajoso. Chegou a manhã do julgamento. Rose acordou cedo e vestiu suas melhores roupas. A camisa branca e a saia azul que a professora lhe dera. Tia Rachel ajudou a escovar o cabelo e prendê-lo em um rabo de cavalo bem arrumado. Está muito bonita, querida, disse tia Rachel, mas com os olhos tristes. Ela não sabia do plano de Rose. Achava que iam apenas assistir ao julgamento e apoiar Daniel. O tribunal era um grande prédio no centro, com colunas altas e muitas escadas. Por dentro, tudo era feito de madeira escura e mármore. Os passos delas ecoavam pelos corredores. Encontraram a sala certa, 4B, e entraram. O tribunal já estava se enchendo de pessoas. Havia fileiras de bancos, como em uma igreja. À frente, a alta mesa do juiz e a tribuna das testemunhas. De um lado, a mesa dos promotores, Sr. James e Srta. Crawford, ambos confiantes em seus ternos caros. Do outro, a mesa da defesa, onde Daniel se sentaria com Sr. Roberts. Rose e tia Rachel sentaram-se na terceira fila. Rose apertou a pasta contra o peito. O coração batia tão rápido que ela achava que todos podiam ouvir. As pessoas continuavam chegando. Repórteres com blocos de notas, cidadãos curiosos, funcionários do tribunal. A sala ficava cada vez mais cheia, então Daniel foi levado. Usava algemas e uniforme laranja da prisão. Parecia tão magro, tão cansado, tão derrotado. Quando viu Rose, o rosto desmoronou e lágrimas encheram seus olhos. Ele formou com os lábios: "Eu te amo." Rose queria correr e abraçá-lo, mas não podia. Só podia observar enquanto o guarda retirava as algemas, e Daniel sentava-se ao lado de Sr. Roberts na mesa da defesa. Todos de pé, chamou um oficial do tribunal. Todos se levantaram quando o juiz Harrison entrou, vestindo sua toga preta. Era um homem mais velho, cabelo grisalho e olhos penetrantes que pareciam enxergar tudo. Sentou-se em sua alta mesa e olhou ao redor do tribunal. "Podem sentar-se", disse com voz profunda e autoritária. Todos se sentaram. O tribunal ficou em silêncio. "Estamos aqui hoje para o caso do Estado contra Daniel Parker", disse o juiz Harrison. "O Sr. Parker é acusado de furto e fraude no valor de US $50.000. Antes de iniciarmos as declarações iniciais, há questões preliminares a tratar?" O promotor, Sr. James, levantou-se. "Não, Vossa Excelência. A acusação está pronta para prosseguir." Sr. Roberts levantou-se parecendo nervoso. "Vossa Excelência, a defesa gostaria de..." Foi então que Rose se levantou. Suas pernas tremiam. As mãos tremiam tanto que a pasta quase escorregou, mas ela se manteve firme e deu um passo para o corredor. Todos na sala viraram-se para olhar. As sobrancelhas do juiz Harrison se ergueram. "Jovem senhorita, o que está fazendo?" A voz de Rose saiu como um sussurro no começo. "Vossa Excelência, preciso falar." "Sente-se, por favor. Não é hora. Por favor." A voz de Rose ficou mais forte, mais alta. Ela deu outro passo à frente. "Por favor, Vossa Excelência. Meu nome é Rose Parker. Aquele homem ali é meu pai." O tribunal começou a murmurar. Pessoas cochichavam entre si. Rose continuou caminhando para a frente, os pequenos sapatos batendo no chão. Sentia todos olhando para ela. Via o rosto surpreso do pai. Via os promotores se divertindo, mas seguiu em frente. "Vossa Excelência", disse ela, agora com voz clara e firme. "Vou defender meu pai porque ninguém mais vai dizer a verdade." E foi quando o tribunal explodiu. Pessoas ofegaram e se levantaram. Repórteres escreviam freneticamente. Alguém no fundo gritou: "Essa garotinha disse que vai defender o pai dela?"
Ordem! Ordem! Harrison bateu o martelo com força. Crack! 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 O som ecoou. Todos sentaram-se. O barulho diminuiu, mas as pessoas ainda cochichavam. Sr. James levantou-se, rosto vermelho. Vossa Excelência, isso é absolutamente ridículo. A criança precisa sentar-se imediatamente. Senhorita Crawford também se levantou. Não podemos permitir que esse circo continue. Há regras e procedimentos. Eu disse, ordem. Harrison bateu o martelo novamente. Seus olhos fixos em Rose, parada no corredor, segurando a pasta. Daniel cobria o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo pelos dedos. Sr. Roberts estava completamente chocado. Boca aberta, o juiz se inclinou. Jovem senhora, venha aqui. As pernas de Rose pareciam gelatina, mas ela caminhou até a frente. Ficando diretamente à frente da alta mesa do juiz. Teve que inclinar a cabeça para cima para olhar para ele. Qual é o seu nome? Perguntou Harrison, agora com voz mais suave, mas ainda séria. Rose Parker, Vossa Excelência. Sua voz tremia só um pouco. E quantos anos você tem, Rose? 11, Vossa Excelência. O juiz tirou os óculos e limpou-os lentamente, estudando o rosto de Rose. O tribunal inteiro ficou em silêncio. Esperando, Rose, disse o juiz com cuidado. Você entende o que está acontecendo aqui hoje? Este é um julgamento criminal. Seu pai é acusado de um crime muito sério. Não é um jogo ou projeto escolar. Eu sei, Vossa Excelência, disse Rose. E sei que sou só uma criança, mas encontrei provas. Provas reais de que meu pai não fez o que dizem. E ninguém vai me ouvir porque tenho apenas 11 anos. O juiz ficou em silêncio por um momento. Que tipo de provas? Rose levantou a pasta. Documentos que mostram que a assinatura no formulário de retirada é falsa. Extratos bancários que provam que meu pai estava em outro lugar quando o dinheiro foi retirado. Um e-mail mostrando que o Sr. Stone queria seu dinheiro de volta antes de tudo isso. E meu depoimento? Eu estava com meu pai quando dizem que ele estava roubando. Posso provar que ele é inocente. Sr. James levantou-se novamente. Vossa Excelência, por favor. Isso é totalmente inadequado. A criança não é advogada. Não pode apresentar provas ou interrogar testemunhas. Esse espetáculo todo está desperdiçando o tempo do tribunal. Sr. James, disse Harrison calmamente. Faço este trabalho há 32 anos. Vi muitas coisas. Mas nunca vi uma menina de 11 anos entrar na minha sala com provas que o próprio advogado do pai alega ter perdido. Olhou para Sr. Roberts. Sr. Roberts, você sabia dessas provas? Roberts levantou-se nervoso. Vossa Excelência, Miss Parker trouxe alguns documentos à minha atenção há 2 semanas. Tentei investigar, mas encontrei obstáculos com a disponibilidade das testemunhas. Então existem provas que não foram examinadas adequadamente. As sobrancelhas do juiz se ergueram. Bem, sim, Vossa Excelência, mas... Harrison ergueu a mão para silenciar. Olhou para Rose, depois para Daniel e então para o tribunal lotado. Todos aguardavam sua decisão. Finalmente ele falou. Vou fazer algo altamente incomum. Miss Parker? Você não pode atuar como advogado do seu pai. Isso seria ilegal. No entanto, ele fez uma pausa. Vou permitir que você testemunhe como testemunha. Você poderá apresentar seus documentos como provas e responder a perguntas sobre o que sabe. Vossa Excelência, eu me oponho. A voz de Sr. James soou alta. Sua objeção está registrada. Sr. James, mas este é o meu tribunal e quero ouvir o que esta criança tem a dizer. Se as provas dela forem inúteis, logo saberemos. Mas se houver a menor chance de fatos relevantes terem sido ignorados, ele olhou diretamente para o promotor. É nosso dever examiná-los. A justiça é mais importante que a conveniência. Sente-se. Sr. James sentou-se, mas o rosto estava vermelho de raiva. O juiz Harrison olhou novamente para Rose. Sr. Roberts vai ajudá-la. Você deverá me tratar como Vossa Excelência em todos os momentos. Diga apenas a verdade. Entende? Sim, Vossa Excelência. A voz de Rose estava agora firme. Uma onda de esperança encheu seu peito. Oficial, faça o juramento da testemunha, disse o juiz. Um policial aproximou-se de Rose e pediu que levantasse a mão direita. Você jura dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Juro, disse Rose com firmeza. Pode sentar-se na tribuna de testemunhas. Rose caminhou até a tribuna, uma cadeira especial ao lado da mesa do juiz com um microfone à frente.
Teve que subir na cadeira, pois era alta demais. Sentando-se, colocou sua pasta na pequena prateleira à frente. Todo o tribunal a observava. Ela via o pai chorando silenciosamente. Tia Rachel com as mãos cobrindo a boca, repórteres inclinados, atentos a cada palavra. Ela estava aterrorizada, mas pronta. O juiz Harrison assentiu. Miss Parker, pode começar. Conte ao tribunal o que sabe. Rose respirou fundo, abriu sua pasta e retirou o primeiro documento. O formulário de saque com a assinatura falsa. Vossa Excelência, começou, a voz clara no microfone. Meu pai não roubou dinheiro e posso provar isso. Durante a próxima hora, Rose apresentou suas provas uma a uma. Mostrou o formulário de saque ao juiz e explicou como a assinatura estava errada. Meu pai assinou centenas de papéis para mim. Autorizações, boletins, cartões de aniversário. Eu conheço a assinatura dele. O D de Daniel é sempre afiado e pontudo como um triângulo. Mas este aqui é redondo como um círculo. E o P de Parker é sempre grande e elegante. Mas este é pequeno e apertado. Alguém tentou copiar sua assinatura, mas não conseguiu exatamente. Objeção, Vossa Excelência. A criança não é perita em caligrafia. Sua opinião sobre assinaturas não tem valor. Mas o juiz Harrison inclinou-se para a frente, examinando o documento cuidadosamente através dos óculos. O tribunal considerará seu testemunho junto com todas as outras provas. Continue, Miss Parker. Em seguida, Rose apresentou o extrato bancário. Este documento mostra que os $50 mil foram retirados do banco em 15 de março, exatamente às 14h30. Mas meu pai não estava no banco naquele dia. Ele estava comigo. Onde ele estava? Perguntou o juiz Harrison. Na minha escola, Vossa Excelência. Ele veio para uma reunião de pais e professores com minha professora, Sra. Adams. A reunião foi das 14 horas às 15 horas. Meu pai não poderia estar no banco retirando dinheiro se estava na escola conversando com a professora. Murmúrios percorreram o tribunal. Até os promotores pareceram surpresos. Você tem prova dessa reunião? Perguntou o juiz. Minha professora lembra, Vossa Excelência, mas a escola não permite que ela testemunhe, disse Rose, a voz levemente frustrada. Disseram que não querem se envolver. Mas eu tenho outra coisa. Ela retirou o extrato do cartão de crédito. Após a reunião, meu pai me levou à cafeteria ao lado da escola. Ele comprou um chocolate quente para mim. Olhem aqui no extrato do cartão dele. 15 de março, 14h47. Corner Coffee Shop, 412 Oak Street. É a cafeteria perto da escola. 15 minutos depois de alguém supostamente estar no banco retirando dinheiro. E o banco fica do outro lado da cidade. São 30 minutos de carro. Rose pôde ver o juiz Harrison fazendo anotações. Sua expressão era séria, concentrada. Sr. Roberts finalmente se levantou, encontrando coragem. Vossa Excelência, se me permite, a defesa gostaria de formalmente apresentar estes documentos como prova. O extrato do cartão de crédito prova que o Sr. Parker estava do outro lado da cidade, exatamente no horário do suposto roubo. A acusação gostaria de examinar estes documentos, disse Sr. James, levantando-se. Terá sua chance durante o interrogatório, disse o juiz Harrison. Deixe a testemunha terminar. Miss Parker, há mais? Sim, Vossa Excelência. Rose retirou o e-mail. Este é um e-mail do Sr. Stone, o homem que acusou meu pai de roubar, para meu pai. Está datado de 20 de fevereiro, 3 semanas antes do dinheiro desaparecer. No e-mail, o Sr. Stone diz que quer seu dinheiro de volta. Diz que a parceria não está funcionando e quer encerrar o negócio. Ela olhou para o juiz, olhos apaixonados. Não vê, Vossa Excelência. Sr. Stone queria seu dinheiro de volta. Ele mesmo disse isso. E se ele retirou o próprio dinheiro do banco e depois acusou meu pai? Então meu pai iria para a prisão e o Sr. Stone ficaria com o dinheiro e ainda poderia processar meu pai por mais. O tribunal explodiu em cochichos novamente. Pessoas conversavam excitadas. Ordem! O juiz Harrison bateu o martelo. Olhou para os promotores. Sr. James, Srta. Crawford, estavam cientes desse e-mail? Sr. James parecia desconfortável. Vossa Excelência, o e-mail não é relevante. Sr. Stone tinha todo o direito de dissolver a parceria. Não prova nada. Prova motivo. Interrompeu Rose, esquecendo-se de esperar para ser questionada. Prova que o Sr. Stone tinha razão para pegar o próprio dinheiro e acusar meu pai. Miss Parker,
disse o juiz Harrison suavemente. Por favor, espere as perguntas antes de falar. Mas ele olhou novamente para os promotores. Ela tem um ponto. Este e-mail mostra que Sr. Stone queria encerrar a sociedade. Combinado com a linha do tempo que mostra que Sr. Parker não poderia estar no banco, estou muito interessado em ouvir o depoimento do Sr. Stone. Vossa Excelência, Sr. Stone é nossa principal testemunha. Ele deve depor hoje à tarde e explicará tudo, disse Sra. Crawford. Tenho certeza que ele explicará, disse o juiz olhando para Rose. Miss Parker, há mais alguma coisa? Rose assentiu. Só mais uma coisa, Vossa Excelência. Meu pai é a pessoa mais honesta que conheço. Ele nunca, jamais roubaria, nem mesmo um da Wallace. Ele me ensinou que a honestidade vale mais que dinheiro, que sua reputação e palavras são tudo que você realmente tem. Um homem que ensina isso à filha não jogaria tudo fora roubando. Ele simplesmente não faria. A voz dela falhou um pouco. Meu pai é inocente, e tudo que peço é que olhem as provas. Olhem de verdade. Não deixem um homem inocente ir para a prisão. Por favor. O tribunal ficou completamente silencioso. O juiz Harrison olhou para Rose por um longo momento. Havia algo em seus olhos. Respeito, talvez, ou tristeza, ou ambos. Sr. James, o senhor pode interrogar a testemunha. Sr. James levantou-se lentamente, caminhando em direção a Rose com um sorriso confiante. Pensava que quebraria o testemunho facilmente. Afinal, ela era apenas uma criança. Miss Parker, disse em voz suave. Você ama muito seu pai, não é? Sim, senhor. E faria qualquer coisa para ajudá-lo? Sim, senhor. Então não é possível que você esteja vendo apenas o que quer ver? Que, desesperada para acreditar na inocência de seu pai, esteja imaginando provas que não existem? Rose olhou diretamente em seus olhos. Não, senhor. Não estou imaginando nada. Os documentos são reais. O extrato do cartão de crédito é real. O e-mail é real. E eu estava realmente naquela reunião com meu pai. São fatos, não imaginação. O sorriso de Sr. James desapareceu um pouco. Mas você não é especialista em caligrafia. Não pode realmente saber se a assinatura é falsa. Talvez não com certeza, senhor, Rose admitiu. Mas eu conheço a caligrafia do meu pai melhor que ninguém. E esta assinatura está errada para mim. Podem chamar um perito de caligrafia de verdade, se quiserem saber a verdade. Algumas pessoas no tribunal riram baixinho. E quanto a este recibo do cartão de crédito, como sabemos que seu pai não lhe deu o cartão enquanto ia ao banco? Porque eu estava com ele, disse Rose firmemente. Sentei bem ao lado dele na cafeteria tomando chocolate quente enquanto ele tomava café. Estávamos juntos o tempo todo. O Sr. James tentou fazer mais algumas perguntas, mas Rose tinha uma resposta para tudo. Ela não se confundia, não se contradizia. Apenas dizia a simples verdade. Finalmente, Sr. James desistiu. Sem mais perguntas, disse, sentando-se com uma expressão frustrada. Você pode descer, Sra. Parker, disse o juiz Harrison. Rose desceu do banco das testemunhas e voltou a se sentar com a tia Rachel. Todo seu corpo tremia agora que havia acabado. Tia Rachel segurou sua mão com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você foi incrível, sussurrou tia Rachel. O juiz Harrison se dirigiu ao tribunal. Faremos uma pausa de 15 minutos. Quando retornarmos, quero ouvir o depoimento da testemunha principal da acusação. Durante o intervalo, o tribunal fervilhava de excitação. Repórteres saíam correndo para fazer ligações. Grupos de pessoas cochichavam sobre o que acabavam de presenciar. Rose sentou-se com tia Rachel, ainda com as mãos trêmulas de tanta adrenalina. Você foi muito bem, querida. Tia Rachel continuava repetindo, abraçando-a forte. O advogado de Daniel, Sr. Roberts, aproximou-se delas com uma expressão surpresa, mas esperançosa. Senhorita Parker, isso foi notável. Realmente notável? Você nos deu uma chance de verdade. Você acha que o juiz acredita em mim? Perguntou Rose, ansiosa. Acho que ele está levando você muito a sério, mais do que eu esperava. Respondeu Roberts, olhando para onde os promotores conversavam intensamente em um canto. E acho que o Sr. James está preocupado, o que é um ótimo sinal. Rose olhou para onde seu pai estava, sentado na mesa dos réus. Um guarda permanecia próximo, mas Daniel se virou para olhá-la. O rosto dele estava molhado de lágrimas, mas ele sorria de verdade, pela primeira vez em meses. Ele colocou a mão sobre o peito e abriu a boca em um pequeno gesto. Estou tão orgulhoso de você.
Rose sentiu um calor se espalhar pelo peito. Não importava o que acontecesse a seguir. Pelo menos seu pai sabia que ela havia lutado por ele. Pelo menos ele sabia que ela acreditava nele. Os 15 minutos passaram rapidamente. Logo, o oficial do tribunal chamou. Todos de pé. Todos se levantaram quando o juiz Harrison voltou a se sentar. Quando ele se acomodou, os outros também sentaram. Agora ouviremos o depoimento da testemunha principal da acusação, disse o juiz. Oficial, traga o Sr. Richard Stone. As portas do tribunal se abriram e Richard Stone entrou. Ele estava exatamente como Rose lembrava. Alto, confiante, vestindo um terno cinza caro que provavelmente valia mais do que o que seu pai ganhava em meses. O cabelo grisalho impecavelmente penteado, os sapatos brilhando e um relógio de ouro reluzindo sob a luz do tribunal. Mas enquanto caminhava até o banco das testemunhas, Rose percebeu algo. Ele não parecia tão confiante como de costume. Seus olhos se moviam nervosamente pelo tribunal. Quando seu olhar passou por Rose, seu maxilar se tensionou. Ele sabe, pensou Rose. Ele sabe que eu encontrei o e-mail. Ele sabe que eu estive na reunião escolar. Ele está assustado. O oficial juramentou Stone, e ele se sentou ajustando a gravata. Sr. James levantou-se para interrogá-lo. Sr. Stone, por favor, declare seu nome e profissão para registro. Richard Stone. Sou empresário e investidor. Possuo vários imóveis e empresas na cidade. E você estava em sociedade com o réu Daniel Parker? Sim, respondeu Stone com voz suave e ensaiada. Confiei completamente em Daniel Parker, mas essa confiança foi traída. Conte ao tribunal o que aconteceu, pediu James. Stone suspirou dramaticamente, como se estivesse profundamente triste com tudo aquilo. Conheci Daniel há cerca de 1 ano. Ele trabalhava como contador e me impressionou com suas habilidades. Sugeri montarmos um negócio juntos. Stone & Parker Serviços Financeiros. Investi $50.000 do meu próprio dinheiro para iniciar a empresa. O trabalho de Daniel era gerenciar esse dinheiro de forma responsável. Ele fez uma pausa, balançando a cabeça. Nos 2 primeiros meses tudo parecia bem, mas então comecei a notar irregularidades. Daniel se mostrava reservado com as finanças. Não me mostrava registros completos. E quando pressionava, ficava na defensiva. O que aconteceu depois? Perguntou James. No dia 20 de março, fui verificar a conta da empresa. Os $50.000 haviam sumido. Completamente sumido. Quando confrontei Daniel, ele disse que não sabia o que havia acontecido, mas o banco mostrava registros de saque com a assinatura dele. Ele havia levado meu dinheiro. E como isso fez você se sentir? Arrasado, traído. Eu confiei nesse homem. Dei a ele a oportunidade de construir algo significativo e ele roubou de mim. A voz de Stone soava convincente, dolorida. Várias pessoas no tribunal assentiram, comovidas. Rose percebeu que ele era um bom ator. Soava completamente sincero, sem mais perguntas. Disse James, sentando-se satisfeito. O juiz Harrison olhou para Roberts. A defesa deseja contra-interrogar? Roberts levantou-se parecendo mais confiante do que durante o dia inteiro. Sim, meritíssimo. Muito. Ele caminhou em direção a Stone, segurando a pasta de Rose nas mãos. Sr. Stone, você disse que notou irregularidades nas finanças. Pode especificar quais? Stone se mexeu na cadeira. Coisas que não batiam, despesas muito altas, movimentações de dinheiro estranhas. Mas o senhor nunca mencionou isso à polícia no seu relatório inicial, não é? Eu estava focado no problema principal, o roubo. Entendo, disse Roberts, puxando um documento. Sr. Stone, estou mostrando o que foi marcado como prova da defesa C. Este é um e-mail seu para o Sr. Parker, datado de 20 de fevereiro. Pode ler a parte destacada para o tribunal? Stone corou levemente. Pegou o papel e leu com voz tensa. Esta parceria não está funcionando como eu esperava. Vou precisar do meu investimento de volta em breve. Isso não foi 3 semanas antes de acusar Daniel de roubo? Perguntou Roberts. Eu queria dizer eventualmente quando fechássemos o negócio corretamente. Mas vocês não fecharam o negócio corretamente, não é? Em vez disso, o senhor retirou o dinheiro e culpou Daniel pela ausência dele. Objeção! Sr. James levantou-se. Especulação e assédio à testemunha. Sustentada, disse o juiz Harrison. Sr. Roberts, reformule a pergunta. Sr. Stone,
O senhor retirou os 50 mil dólares da conta? Não, absolutamente não. Então quem retirou? Daniel Parker, correto? Os registros bancários provam isso. Onde estava no momento do saque, às 14h30 do dia 15 de março? Eu não lembro. Isso foi meses atrás. O senhor não lembra? Eram 50 mil dólares do seu próprio dinheiro no dia em que supostamente foi roubado. O rosto de Stone ficava cada vez mais vermelho. Eu provavelmente estava em um dos meus imóveis. Possuo vários prédios. Sou um homem ocupado. Então, Sr. Stone, o senhor não tem álibi para o horário do saque, disse Roberts com voz firme. Daniel, sim. Ele estava na reunião escolar com a filha e 15 minutos depois usou seu cartão em uma cafeteria próxima à escola. Ele tem comprovante e testemunhas. Ele não estava perto do banco. O tribunal se encheu de murmúrios. Os olhos de Stone se arregalaram. Isso é impossível! Gaguejou. É impossível porque o senhor realmente retirou o dinheiro? Cortou Roberts. Objeção! Levantou-se James novamente. Meritíssimo! Disse Roberts rapidamente. A defesa acredita que o Sr. Stone tinha motivo, meios e oportunidade para incriminar Daniel Parker. Ele queria seu dinheiro de volta. Seu próprio e-mail prova isso. Ele tinha acesso à conta e não tem álibi para o horário do roubo. O juiz Harrison se inclinou, olhos fixos em Stone. Sr. Stone, quero que pense com cuidado antes de responder minha próxima pergunta. O senhor forjou a assinatura de Daniel Parker nesse saque? O tribunal ficou em absoluto silêncio. Todos prendiam a respiração. O rosto de Stone ficou vermelho vivo. Suor escorria pela testa. As mãos seguravam os braços da cadeira. Não, eu não... Começou, mas a voz vacilava. Não parecia mais confiante. Sr. Stone, se mentir sob juramento é crime de perjúrio com pena de prisão. Entende? Stone engoliu em seco. Sua máscara de empresário confiante estava rachando. Os olhos se moviam para a porta como se pensassem fugir. Vou perguntar mais uma vez. O senhor pegou esse dinheiro? O silêncio se estendeu. 5 segundos. 10 segundos. 15 segundos. Stone finalmente desabou. Colocou o rosto nas mãos, os ombros caídos. Sim, sussurrou. O tribunal explodiu em choque. Pessoas gritaram, repórteres se levantaram. O oficial precisou gritar para manter a ordem. Stone manteve o rosto nas mãos, soluçando. Quando finalmente olhou para cima, lágrimas desciam pelo rosto, mas eram lágrimas de culpa e vergonha, não de tristeza. Sim, disse mais alto, voz trêmula. Sim, eu peguei o dinheiro. Forjei a assinatura de Daniel. Eu o incriminei. Rose sentiu o coração quase explodir. Ela agarrou a mão da tia Rachel, apertando com força. As lágrimas escorriam pelo rosto de ambas. Daniel levou as mãos à boca, todo o seu corpo tremendo em soluços de alívio. O juiz Harrison olhou firme para Stone. Senhor Stone, explique-se. Por que incriminou um homem inocente? Stone limpou as lágrimas com a mão. Toda sua confiança havia sumido. Olhava pequeno e derrotado. Eu estava endividado. Investimentos ruins. Devia a pessoas perigosas. Precisava do dinheiro. Eu precisava demais. Pensei que se conseguisse incriminar Daniel, poderia processá-lo por danos, talvez conseguir mais dinheiro da família dele ou um acordo. E as pessoas a quem devia pensariam que o dinheiro havia desaparecido, sido roubado, e assim parariam de me cobrar. Ele olhou para Daniel com algo que poderia ser arrependimento. Sinto muito mesmo. Você confiou em mim e eu destruí sua vida. Destruí a vida da sua filha. Tudo porque fui um covarde que não conseguiu enfrentar os próprios erros. O tribunal ficou em silêncio, exceto pelo som de pessoas chorando. Lágrimas de felicidade, de raiva, de tristeza. Tudo misturado. A voz do juiz Harrison era fria como gelo. Oficial! Prendam o Sr. Stone. Ele está sob custódia por perjúrio, fraude e roubo. Mr. James, Srta. Crawford, vocês devem arquivar imediatamente todas as acusações contra Daniel Parker. Sim? Meritíssimo, disse Mr. James baixinho, parecendo envergonhado e derrotado. O oficial colocou as algemas em Mr. Stone. Enquanto o levavam, ele olhou mais uma vez para Rose. Você é uma menina corajosa, disse suavemente. Mais corajosa do que eu jamais fui. E então ele se foi. O juiz Harrison bateu o martelo uma última vez.
Todas as acusações contra Daniel Parker estão aqui com isso arquivadas. Senhor Parker, você está livre para ir. Este tribunal pede desculpas pela injustiça que você sofreu. O tribunal explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram aplaudindo e vibrando. Algumas choravam. Repórteres correram para divulgar a notícia. Daniel se levantou devagar, como se não acreditasse no que estava acontecendo. O oficial retirou suas algemas. Pela primeira vez em meses, suas mãos estavam livres. "Papai!" gritou Rose. Ela pulou da cadeira e correu pelo corredor. "Rose!" A voz de Daniel quebrou quando abriu os braços. Rose se jogou nos braços do pai, abraçando-o com toda a força. Daniel caiu de joelhos e a segurou, soluçando em seu ombro. "Você conseguiu, minha menina." Ele chorava. "Você me salvou." "Salvou a nós." "Eu te amo, papai," disse Rose entre lágrimas. "Eu também te amo tanto." Eles se abraçaram enquanto o tribunal observava, muitos enxugando suas próprias lágrimas. Até o juiz Harrison teve que tirar os óculos e secar os olhos com um lenço. Tia Rachel correu e se juntou ao abraço, chorando e rindo ao mesmo tempo. "Graças a Deus! Graças a Deus que você está bem!" Mr. Roberts também se aproximou, sorrindo mais do que qualquer um já o tinha visto sorrir. "Sr. Parker, você tem uma filha extraordinária. Ela fez o que eu não consegui. Encontrou a verdade e fez todos ouvirem." Daniel se afastou um pouco e olhou para Rose, segurando seu rosto com delicadeza. "Você é minha heroína, Rose. Sabe disso? Você é a pessoa mais corajosa, inteligente e incrível que eu já conheci." O juiz Harrison pigarreou. Todos se voltaram para ele. Ele estava de pé, olhando do alto de sua mesa. "Senhorita Parker", disse com o rosto severo, suavizando em algo quase como um sorriso. "Aproxime-se do banco, por favor." Rose caminhou nervosa até ficar à frente do juiz. "Ela fez algo errado?" perguntou ela em pensamento. O juiz Harrison olhou para ela com olhos calorosos e gentis. "Jovem, em meus 32 anos como juiz, vi centenas de advogados. Alguns bons, outros ruins, alguns medianos. Mas nunca vi alguém lutar por justiça como você fez hoje." Ele fez uma pausa, a voz carregada de emoção. "Você acreditou na verdade quando ninguém mais acreditava. Você fez o trabalho árduo que outros eram preguiçosos ou medrosos demais para fazer. Levantou-se neste tribunal apenas com amor pelo seu pai e uma pasta cheia de evidências e se recusou a ficar em silêncio." O juiz inclinou-se para a frente. "A lei diz que você é jovem demais para ser advogada. Mas em seu coração, em seu espírito, você tem mais justiça do que muitos advogados terão em toda a vida. Se você continuar estudando, aprendendo e se importando com a verdade e a justiça como faz agora, um dia poderá estar onde estou, poderá ser advogada, juíza, ou o que quiser, e será magnífica." Lágrimas rolaram novamente pelo rosto de Rose. "Obrigada, meritíssimo." "Não, senhorita Parker. Obrigada a você. Você me lembrou por que me tornei juiz. Para encontrar a verdade, proteger os inocentes e servir à justiça." Ele sorriu, um sorriso realmente caloroso. "Nunca perca essa chama dentro de você. O mundo precisa de pessoas como você." Rose assentiu, incapaz de falar devido ao nó na garganta. O juiz Harrison se dirigiu ao tribunal uma última vez. "Que este caso sirva de lição a todos. Às vezes, a menor voz pode revelar a maior verdade. Às vezes, uma criança enxerga claramente o que os adultos não perceberam. E às vezes, o amor e a determinação são mais fortes que qualquer corrupção ou mentira." Ele bateu suavemente o martelo. Tribunal encerrado. As escadarias do tribunal estavam lotadas de repórteres quando Rose, Daniel e tia Rachel saíram. Câmeras dispararam. Microfones foram empurrados em direção a eles. "Sr. Parker, como se sente agora livre?" "Rose, como você descobriu que seu pai era inocente?" "O que farão agora?" Daniel segurou firmemente a mão de Rose enquanto atravessavam a multidão. Parou no meio das escadas e se virou para as câmeras. "Quero dizer algo", disse, ainda com a voz embargada pelo choro. "Por 7 meses vivi no inferno. Eu era inocente, mas ninguém acreditava em mim. Achei que perderia tudo. Minha liberdade, minha filha, minha vida,
Ele olhou para Rose com tanto amor que doía. Mas essa garotinha nunca deixou de acreditar em mim. Quando todos desistiram, ela lutou, investigou, encontrou a verdade. Uma criança de 11 anos fez o que advogados e policiais treinados não puderam ou não quiseram fazer. A voz de Daniel ficou mais firme. Estou livre hoje porque minha filha me amou o suficiente para lutar por mim. Ela é a pessoa mais forte e corajosa que conheço. E vou passar o resto da vida tentando ser o pai que ela merece. O repórter anotava furiosamente. Mas câmeras dispararam. Um repórter gritou: Rose, o que você quer dizer? Rose olhou para todas as câmeras e microfones. Pensou em tudo o que havia acontecido. O medo, a tristeza, as noites solitárias, o trabalho árduo, o momento em que Mr. Stone finalmente confessou. Só quero dizer uma coisa. Se você ama alguém, nunca desista dessa pessoa. Quando todos disseram que meu pai era culpado, eu não acreditei porque o conhecia. Conhecia seu coração. E o amor dele me ajudou a enxergar a verdade. Ela fez uma pausa. Pensando em outras crianças que poderiam estar assistindo ao noticiário, crianças cujos pais ou familiares poderiam estar em apuros. Se alguém que você ama está sendo tratado injustamente, não fique apenas sentado chorando. Faça algo, pergunte, procure respostas. Mesmo sendo criança, sua voz importa. A verdade importa. E às vezes, a menor pessoa pode fazer a maior diferença. Os repórteres aplaudiram. Alguns também tinham lágrimas nos olhos. Enquanto desciam o restante das escadas em direção ao carro da tia Rachel, pessoas na calçada gritavam: Deus te abençoe, menina! Você é uma heroína! Sua filha é incrível, senhor! Incrível! Naquela noite, Daniel e Rose voltaram ao apartamento pela primeira vez em meses. O lugar estava empoeirado e frio, mas era lá. Daniel destrancou a porta e carregou Rose para dentro. Estamos em casa, querida, sussurrou. Finalmente estamos em casa. Passaram a noite limpando juntos, conversando e rindo, felizes apenas por estarem juntos novamente. Daniel fez espaguete para o jantar, o favorito de Rose. Comeram na pequena mesa da cozinha e parecia a refeição mais deliciosa que Rose já tinha provado. Depois do jantar, Daniel colocou Rose na própria cama pela primeira vez em meses. Sentou-se na beira da cama, como costumava fazer, segurando sua mão. Papai, disse Rose baixinho. Sim, querida. O que acontecerá com o Sr. Stone agora? Daniel suspirou. Ele vai a julgamento. Provavelmente ficará muito tempo na prisão. O que ele fez foi muito errado. Você o odeia? Daniel ficou em silêncio por um momento. Estou bravo pelo que ele fez. Quase destruiu nossas vidas. Mas ódio? Ódio gasta muita energia. Prefiro gastar a minha te amando e reconstruindo nossa vida. Ele afastou um fio de cabelo da testa de Rose. Mr. Stone fez escolhas terríveis porque estava assustado e desesperado. Espero que ele aprenda com isso. Espero que se torne uma pessoa melhor. Mas, acima de tudo, espero que possamos seguir em frente e deixar tudo isso para trás. Eu também, disse Rose bocejando. Daniel sorriu. Você deve estar exausta. Lutou em todo um julgamento hoje. Foi cansativo mesmo, admitiu Rose com uma risadinha. Daniel inclinou-se e beijou sua testa. Durma bem, minha menina corajosa. Amanhã é um novo dia, um novo começo. Ele começou a se levantar, mas Rose segurou sua mão. Papai, você vai orar comigo? Como fazíamos antes, os olhos de Daniel se encheram de lágrimas novamente, mas agora eram lágrimas de felicidade. Claro, querida. Claro. Ele se ajoelhou ao lado da cama, segurando sua mão como fazia há milhares de vezes. Obrigado, Daniel. Orou baixinho por nos proteger. Obrigado por dar a Rose a coragem e sabedoria de que ela precisava. Obrigado por finalmente revelar a verdade. Obrigado por nos trazer para casa. E obrigado, acrescentou Rose, por nunca desistir de nós, mesmo quando as coisas estavam muito difíceis. Por favor, ajude o Sr. Stone a aprender a ser melhor. E ajude outras famílias que estão passando por momentos difíceis como nós passamos. Amém, disseram juntos. Daniel ajeitou o cobertor sobre Rose e a beijou mais uma vez. Eu te amo, querida. Bons sonhos. Eu também te amo, papai. Boa noite. Daniel desligou a luz e começou a sair,
mas parou na porta e olhou para Rose mais uma vez. Sua filha, sua heroína, dormindo tranquilamente em sua própria cama, finalmente segura, finalmente em casa. A vida voltou lentamente ao normal, mas era um normal melhor do que antes. Daniel voltou ao antigo emprego na empresa de contabilidade. Seu chefe pediu desculpas por não acreditar nele e ainda lhe deu um aumento. Com o tempo, várias reportagens foram publicadas sobre Rose. Ela passou a receber convites para conversar em escolas e centros comunitários. Muitos começaram a chamá-la de a pequena advogada ou a defensora da justiça mirim. Apesar disso, ela não deixava nada subir a cabeça. Continuava indo para a escola, fazendo tarefas e levando uma vida de criança comum. Ainda que agora fosse tratada como uma celebridade pelos colegas e tivesse mais amigos do que nunca. Numa tarde de sábado, alguém bateu na porta do apartamento. Daniel abriu. E ficou surpreso ao ver o juiz Harrison ali, sem a toga, apenas com roupas casuais, calça caque e um suéter azul. Ele parecia menos rígido, quase como um avô gentil. "Juiz Harrison", Daniel disse surpreso. "Por favor, entre." O juiz caminhou para dentro e sorriu para Rose, que estudava na mesa da cozinha. "Olá, senhorita Parker. Espero não estar atrapalhando." "De jeito nenhum, meritíssimo", Rose respondeu, levantando-se. "Fora do tribunal, pode me chamar de Sr. Harrison, está bem?" Ele disse com simpatia. Então retirou um livro grosso de uma sacola. "Trouxe isso para você. Achei que iria gostar." O título era Grandes Julgamentos da História Americana, com uma ilustração antiga de um tribunal na capa. "Eu li esse livro na época da faculdade de Direito", contou. Ele fala de pessoas que lutaram pela justiça, mesmo quando tudo parecia impossível. Gente que se recusou a desistir, como você. Achei que essas histórias combinam muito com a sua. Rose pegou o livro como se fosse um tesouro. "Muito obrigada, Sr. Harrison. Vou ler todinho." "Eu não duvido disso", disse o juiz com um sorriso. Ele olhou para Daniel. "O senhor tem uma filha extraordinária. Tudo que falei no tribunal, eu repito. Se ela quiser seguir a área do direito, terá um grande futuro. Ela pode ser o que desejar." Daniel respondeu com orgulho, abraçando Rose. "E estarei ao lado dela em cada passo." O juiz assentiu, satisfeito, e caminhou para a porta. Antes de sair, voltou-se para eles. E o Sr. Stone se declarou culpado por todos os crimes. Será condenado a 8 anos de prisão e deverá pagar a restituição completa, inclusive pelos seus prejuízos financeiros." Daniel ficou surpreso. "Eu não esperava por isso." "Justiça, Sr. Parker", disse o juiz serenamente. "Graças à sua filha, a verdade surgiu, e o verdadeiro culpado pagará pelo que fez. É assim que o sistema deveria funcionar." Depois que ele se foi, Rose sentou-se no sofá com o livro novo. Daniel sentou-se junto. "Pai", ela perguntou baixinho, "o senhor acha que eu deveria ser advogada quando crescer?" Daniel pensou antes de responder. "Acho que você deve escolher o que fizer seu coração feliz. Advogada, médica, artista, professora, seja o que for, você será incrível. Você carrega coragem, bondade e amor pela verdade. E isso vale mais do que qualquer diploma." Rose encostou a cabeça no ombro dele. "Talvez eu queira, sim, ser advogada. Ou até juíza. Quero ajudar pessoas. Como você me ajudou. Como o juiz faz com todo mundo." Daniel beijou a cabeça da filha. "Então um dia você estará em um tribunal defendendo alguém injustiçado. E eu estarei lá na plateia pensando, aquela é minha filha, a garotinha corajosa e brilhante que salvou minha vida um dia." Rose sorriu. "Nós salvamos um ao outro. Isso é o que uma família faz." Se você gostou dessa história e quer apoiar mais conteúdos assim, deixe seu like, compartilhe e conte nos comentários o que você aprendeu com essa lição. Diga também de qual cidade você está assistindo. Até o próximo vídeo!